Olá, aluno, olá, aluna, e aí, tudo bem com você? Nós vamos iniciar, um novo assunto. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre o som e as suas propriedades, Nós vamos entender o que é o som, nós vamos entender como é que o som funciona, as propriedades do som, estudar um pouquinho mais sobre o que é altura, intensidade, duração, timbre. Ou seja, a gente vai poder agora entender um pouquinho, E até também como nós ouvimos, De que forma o som chega aos nossos ouvidos, de que forma o cérebro, ele codifica todas as informações que vão chegando e a gente vai conseguindo distinguir esses sons e exercer essa mágica que é ouvir, tá bom? Então fique atento à nossa aula, não perca nenhum segundo, não pule o vídeo achando que tal ponto seja desnecessário, qualquer ponto aqui é necessário e extremamente importante. Se ao final dessa aula você não conseguiu entender o assunto, volte, assista-o mais uma vez para que você possa ter total e completo entendimento do nosso tema. Combinado? Vou dividir minha tela com vocês para que a gente possa trabalhar com o nosso slide e entender um pouquinho mais sobre o som e as suas propriedades. Vamos lá, galera? O que é o som? Primeira pergunta, Acho que é o primeiro questionamento antes de qualquer coisa para que possamos estudar o som. O que é o som? Som é a vibração que se propaga no ar por meio de ondas de pressão. Eu coloquei um desenhozinho para vocês aqui embaixo, uma figura de uma mulher tocando uma flauta, e a gente tem um bocado de ondas e tem um homem ali do lado recebendo essas ondas, Assim funciona o som. Quando um objeto, quando alguém, seja lá qual for a coisa, ou que gerou um som, automaticamente ondas, essa vibração começa a se propagar pelo ar, pelas partículas de ar. Eu vou explicar isso com mais propriedade futuramente. O som começa, essa vibração começa a viajar através do ar, por essas partículas de ar, e elas chegam até os nossos ouvidos, que codificam, recebem, lançam para o cérebro, e o cérebro codifica e a gente consegue, então, ouvir, tá bom? Então, professor, é que essa onda viaja pelo ar? Por que nós não ouvimos, então, tudo que acontece no mundo? Ela não conseguiria, então, ficar viajando e nunca parar de viajar? Nós vamos ver isso também futuramente. É uma das propriedades do som, tá bom? Ele é intenso quando ele é gerado, essa vibração sai intensa quando ela é gerada e ela vai perdendo poder, vai perdendo tamanho, vai perdendo altitude até que ela cesse por uma vez só. Algo interessante também, já repararam? Vamos partir para a escola. Eu, sem microfone na sala de aula, consigo fazer minha aula e todos conseguem me ouvir. Repararam que se fôssemos para o pátio, lá para o pátio, lá para a quadra, eu preciso falar muito mais alto para que todos me ouçam? Por que será? Nós vamos entender um pouquinho essas questões nas aulas futuras, certinho? Mas som é uma vibração que se propaga pelo ar, por meio de ondas de pressão. Como o som tem propriedades ondulatórias, o que é uma propriedade ondulatória? O que é uma onda? Aquela coisa que vai no oceano assim, ó. Então o som viaja justamente dessa forma, de forma ondulatória, tá? Como se fosse uma onda no oceano, aquela onda sobe, desce, sobe, desce. O som tem propriedade ondulatória. Ele pode sofrer diversos fenômenos, tá? O som, quando ele sai, no caso, nesse momento e agora, o som está saindo da caixinha de som do seu celular, televisão, notebook, não sei qual é o equipamento que você está me assistindo agora, mas o som está saindo daí. Então, quando ele sai daí, ele pode sofrer alguns fenômenos. E que fenômenos são esses? Ele pode ter reflexão, refração, difração e também interferência. Professor, o senhor falou grego. O que é isso? Vou explicar daqui a pouco.
Nesse último, duas ou mais ondas sonoras tanto podem ser anuladas quanto podem ser somadas, de acordo com a posição em que elas se encontram. No caso da interferência. Na interferência, duas ou mais ondas, elas tanto podem se somar, como elas podem, né, bagunçar uma com a outra e ninguém entender nada do que está acontecendo. Né? A gente pode lançar aí 2, 3, 4 ondas sonoras ao mesmo tempo de objetos diferentes, elas podem se casar, se encontrar entre si e fazer algo belo. Como elas podem também gerar uma bagunça e ninguém entender nada do que está acontecendo e precisamos arrumar isso. Entendeu? Vamos seguir em frente? Como o som é uma onda, ele é sujeito a diversos fenômenos ondulatórios. Acabei de falar sobre isso daí. Você sabe o que é um fenômeno, o que é o ondulatório, né? Lembra das ondas do mar. Vamos entender um pouquinho quais são esses fenômenos ondulatórios que podem influenciar e interferenciar no som quando ele sai do seu emissor até que ele chegue ao seu receptor. A reflexão acontece. Reflexão. O que é reflexão? Que fenômeno é esse? Acontece quando o som é emitido em direção a algum anteparo elástico. A reflexão de som dá origem ao eco sonoro. Por exemplo, anteparo elástico, né? Quando vocês forem estudar física, lá, lonjão, vocês vão entender muito bem. Eu não vou entrar em méritos com isso, né, agora, porque também não tem nem muito afim. Mas o anteparo elástico, ele consegue estender, reproduzir. Algo vai e ele reproduz e volta de novo. É muito mais comum, né, na natureza em si. Então, é por isso que a gente tem o eco. O eco é um fenômeno de reflexão. Já viram naqueles filmes, até mesmo quando você vai num lugar, faz um teste, vai numa casa que ninguém mora, uma casa, construiu a casa, ninguém morou. Entra num cômodo e conversa, parece que está estrondando, porque você consegue se ouvir, o som vai batendo e vai voltando. Tá? O som bate numa parede, ele volta na outra, ele bate na outra, só que quando ele vai em uma, que ele volta para outra, ele começa a se encontrar entre ele mesmo. E a gente começa a ter aquela sensação de eco, de que tem muita gente falando, mas na verdade é uma pessoa só. A gente chama isso de reflexão, né? Um fenômeno ondulatório. E esse anteparo elástico é justamente isso. Ele vai reproduzindo, ele vai intensificando cada vez mais, ele vai pegando a informação e reproduz ela de volta. Absorção. Tá? Absorção também é um outro fenômeno sonoro. Alguns meios são capazes de absorver as ondas sonoras, funcionando assim como bons abafadores de som. As câmaras anecoicas são exemplos práticos de absorção sonora. Quase nenhum som externo é capaz de entrar nessas câmaras. Professor, me explica, pelo amor de Deus, o que é uma câmara anecoica? Não se preocupe, eu lhe explicarei. Câmara anecoica é um espaço, né, que você entra, você fecha a porta e ela tem todo um processo, todo um trabalho nas suas paredes para que som nenhum externo entre e para que som nenhum interno saia. É muito comum hoje este tipo de ambiente em estúdios de gravação, principalmente estúdios de gravações profissionais. Já viram em filmes, em clipes? Em clipe acho que é mais comum. Gustavo Lima usa muito essa pegada de ele estar dentro de uma sala com um vidro grande, tá? O microfone ele está cantando e tem um pessoal do lado de cá com a mesa de som. E interessante, o som que o cara faz, que o Gustavo Lima faz lá dentro daquela caixa, ele não sai para cá. Se eles quiserem ouvir o que ele está cantando, tem que ser com fone. E os sons que são feitos aqui não vão para lá, tá? Tem abafadores. Esses abafadores, essa absorção também é um outro fenômeno que o som pode receber, né, do seu emissor até a sua absorção. Outro fenômeno ondulatório muito comum também é a refração. O que é a refração? A refração ocorre quando o som muda de meio e sofre mudanças de velocidade. Este fenômeno é especialmente útil para a realização de sons de ultrassonografia.
Quando você for fazer uma ultrassonografia, né, para identificar seja lá qual for o fim que você vai fazer a sua ultrassonografia, você vai estar passando por um fenômeno ondulatório chamado de refração, ou seja, ele muda o meio, ele muda a velocidade do som, ele muda tudo aquilo que acontece. É mais mesmo para fins científicos, tecnológicos, não é algo que você consegue fazer da sua casa. E por fim, a difração. Se um som passar através de algum obstáculo ou fenda de dimensões parecidas com seus comprimentos de onda, ele sofrerá uma difração. Se o som passar por uma fenda, um buraco, seja lá onde for, e essa fenda, este buraco, tiver uma abertura do tamanho da onda sonora, ela vai ter uma difração, ou seja, a difração do som faz com que ele passe através das frestas embaixo das portas e possa ser ouvido, tá? Como eu falei, os sons são ondas de pressão que viajam pelo ar, né? Se propagam ali pela matéria, viajam por ali. Como é que eu estou dentro do meu quarto? Como é que eu supor? Minha mãe está dentro do meu quarto, do quarto dela, ela fecha a porta. E ela fala no telefone lá e eu ouço de cá, o som consegue passar por baixo da fresta da porta. Nós chamamos isso de difração. As ondas vão, elas batem na porta, batem na parede, e ondas do mesmo tamanho da frecha da porta que estão por baixo, do buraco, da fechadura, essas ondas do mesmo tamanho conseguem passar por esses orifícios, chegando até o meu ouvido, e nós conhecemos isso por difração. Interferência. O que é a interferência nesses fenômenos ondulatórios? A interferência diz respeito à sobreposição de ondas sonoras. O que é sobrepor? É colocar uma coisa em cima da outra, tá? Deixa eu dar uma ideia para vocês aqui. O embate do século. O arroz vai por cima do feijão, o feijão vai por cima do arroz, tanto faz. Mas se você põe o feijão em cima do arroz, você sobrepõe, né, o arroz em cima do feijão. Se você coloca o feijão em cima do arroz e vice-versa. Então, sobrepor é colocar uma coisa em cima da outra. Diz respeito à sobreposição de ondas sonoras em alguns pontos do espaço. O som produzido por uma ou mais fontes irá sobrepor suas cristas e ondas, produzindo regiões de interferência construtiva e destrutiva. Ou isso vai ser bom, ou isso vai ser ruim. Em teatros e cinemas, o sistema de som é projetado de forma que haja um mínimo de regiões de interferência destrutiva. Vamos supor, eu pego o meu violão, você vai cantar e a gente chama alguém para poder tocar a bateria. A gente faz uma música. Nós estamos fazendo o quê? Uma interferência. Cada objeto e você está fazendo um som diferente, lançando uma informação diferente no ar. Nós estamos sobrepondo sons. Só que isso de forma organizada, concatenizado. Professor, o que é algo concatenizado? É algo organizado. Eu estou fazendo de forma organizada, ordeira. Então, isto é construtivo. Agora, em sala de aula, quando está todo mundo falando ao mesmo tempo e ninguém entende nada, são vários sons saindo, um som está sobrepondo o outro e está gerando confusão. Aí já é destrutivo. Entenderam? Então, interferência é quando o som sobrepõe ao outro. Ele pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo de como essa interferência venha a acontecer. Nós vimos hoje, né, o básico, apenas o que é o som e algumas coisas que podem interferir sobre ele. Nas próximas aulas, como eu falei, a gente vai ver um pouquinho sobre como nós ouvimos, como o som chega ao nosso cérebro, como ele processa tudo isso. E vamos poder também estudar um pouquinho com propriedade, cada propriedade do som, né? Trabalhar e entender um pouquinho o que é altura, o que é intensidade, o que é timbre e o que é duração, que vai ser muito interessante para que nós possamos entender e estudar. Como eu falei no início do vídeo, se você não entendeu, volta, assista de novo. Se ainda restar alguma dúvida, mande-me uma mensagem. Eu teria o maior prazer em ajudá-lo, em ajudá-la, para que possamos juntos construir esse caminho maravilhoso de ensino e aprendizagem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Se empenhe
empenharemos juntos. Tamo junto. Valeu. Obrigadão, viu, galera?